Eu morava no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Espírito Santo. E eu estava em casa e, de repente, meu telefone tocou, porque o meu telefone ficava nos cartazes, né, de rua. E era o meu telefone pessoal. Ele ficava no cartaz, na capa do CD, que as pessoas ligavam diretamente para mim para comprar o meu show. De repente, meu telefone toca, eu atendo e um cara fala assim: Ô Elias, é o Francisco. Eu falei: Ei, Francisco, tudo bem? Tudo bem, Elias, eu queria conversar pessoalmente com você, porque o meu pai vai fazer 80 anos, né? E eu estou querendo fazer uma festa e queria contratar você para fazer um show na festa de aniversário do meu pai de 80 anos. Falei: opa, que legal, cara, que bacana, será um grande prazer. Eu queria saber se eu posso ir na sua casa. Falei: pode. Eu era uma pessoa muito simples, assim, eu não percebia a maldade, né? E falei: pode vir, tranquilo. Aí, de repente, eu escuto que ele bate palma na frente do portão. Não tinha campainha na minha casa, só tinha um portão eletrônico para entrar o carro, né? Eu apertava o botão lá dentro de casa e ele abria. Aí, de repente, ele bate palma lá. Ô Elias, é o Francisco. Aí eu, abri o portão. Abri o portão, ele entrou. Aí eu percebi que era um cara estranho. Tinha um semblante assim esquisito. Eu percebi que ele tinha uma certa pressa nas palavras, no jeito que ele olhava para mim. E eu estava sentado na mesa, assim, do jeitinho que eu estou aqui no podcast. E ele sentou na minha frente. E ele começou a me contar umas histórias tenebrosas, umas histórias difíceis de conseguir entender. Porque eu estava pensando que ele fosse falar sobre o show, né? E ele, de repente, começou a me falar que ele... Olha, Elias, infelizmente, eu tive que cometer, agora de manhã, um ato muito difícil, porque eu estava na fazenda lá e, de repente, eu vi um cara que veio para cima de mim de foice e eu parti nele de facão. E eu fiquei olhando aquilo e não sabia o que dizer, olhando para ele. E é o seguinte, cara, eu estou corrido de lá e eu estou precisando de sumir, eu preciso correr daqui. Aí ele olhou assim para fora e eu tinha um carro parado lá, eu tinha uma Ranger na época. Você podia me levar, cara, ali em Bebedouro, nesse carro aí. E eu só olhava para ele e não falava nada, ficava só pensando e analisando as palavras dele, né? E como eu demorava a responder, ele mudava de tática, ele falava outras coisas, ele pedia uma outra coisa de repente. E eu assim, intacto, sem saber o que dizer e o que falar, só observando ele. E tinha uma moça que trabalhava comigo, né, na confecção dos meus CDs, que é a Gabriele, né? Ela começou a ficar com muito medo, né? Ficou com muito medo daquilo. E ela ficava sentada no chão e olhava para mim, olhava para ele, e ela ficava no celular, jogando joguinho assim, jogando joguinho e apreensiva, né? Nervosa. E ele olhava para mim, olhava para ela, e eu acho que ele pensava que ela estava mandando mensagem no celular, alguma coisa assim, que ela ficava no celular o tempo todo. E de repente ele falou assim: olha, na verdade, você me levar até ali em Bebedouro fica ruim, né? Porque a polícia pode correr atrás da gente. Vamos fazer o seguinte: você me ajeita um dinheiro aí para mim comprar uma passagem para mim até na cidade de Ponto Belo e fica tudo bem. Aí eu falei: não, beleza, eu te ajeito o dinheiro, tranquilo. Vou pegar o dinheiro para você. Eu fui percebendo que ele mudava de tática, ele mudava de comportamento, ele era meio louco assim. Aí eu falei com ela assim: Gabi, você pega lá então, pega lá o dinheiro, por favor. Aí ela foi lá e pegou o dinheiro. Quando ela trouxe o dinheiro, que ela chegou, que eu entreguei o dinheiro que ele falou que era mais ou menos R$90, eu entreguei os R$90. Quando eu ia entregando o dinheiro, ele falou assim: você podia me dar 150. Aí naquela hora eu percebi que ele era um cara meio fraco assim. Aí eu
eu cresci um pouquinho para cima dele e falei: olha, o dinheiro que eu tenho é esse aqui. Se você quiser, esse aqui. Aí ele deu uma esfriada, diminuiu aquela intensidade de palavras que ele estava proferindo e levantou e saiu pelo portão da frente e foi embora. Mas foi um dia tenebroso para mim. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente toma atitude no momento errado, né? E eu acho que o fato de eu ter ficado muito tempo, muito quieto, só observando o que ele estava falando, e tudo que estava acontecendo em minha volta, aquele telefone, a menina mexendo naquele telefone o tempo todo, foi conduzindo ele a querer sair de dentro da minha casa. Mas foi um dia bem difícil para mim.